Voltamos com a notícia de frente e olha só, servidores estaduais voltam a trabalhar de forma presencial hoje. O novo decreto leva em consideração a taxa de ocupação de UTIs em Mato Grosso. A Nayana Bricá traz os detalhes. O decreto 927 de 2021 determina o fim do revezamento e o retorno de trabalho na forma presencial para os servidores estaduais de Mato Grosso. O documento foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira e começa a valer a partir de hoje. Conforme o documento, a decisão foi embasada após a redução da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde apontou a ocupação das UTIs em 86% em relação aos adultos e 46% em relação às UTIs infantis. No entanto, permanece o regime de trabalho em revezamento aos servidores que pertencem ao grupo de risco, mediante requerimento formal e também comprovação documental. Todas as medidas começam a valer a partir de hoje e podem ser revogadas. As imagens são de Roberto Garcia, com apoio técnico de Francisco Borges. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana, pelas suas informações. Deixe aqui a mais participação do nosso telespectador antes do comentário do Haroldo. Bancada, seria bom se tivesse um teste na estação de ônibus, como os barões fizeram do agro. Imagina se eles financiassem isso na estação, uma ótima ideia. É a Marli, boa ideia, Marli. Vamos passar ali. A ideia é boa. Mais uma participação aqui. Bom dia, bancada, todos do comércio de Cuiabá. E você emite o cupom fiscal automático menos os postos de combustíveis. Fui abastecer meu carro num posto Pódium, é isso? Em frente à Mecor, da Avenida do CPA. Quando questionei sobre o cupom, o frentista ficou muito bravo e disse que não iria me dar o cupom, pois não valia para nada. E disse que não adiantaria falar com o dono, pois é ele que manda. Eles não emitirem o cupom. Cadê o PROCON? Nunca vi fiscalização nos postos, diz aqui o nosso telespectador. Aí você tem que ligar, né, pro PROCON, porque tem que, é o seu direito aí de ter o cupom fiscal, de ter esse cupom fiscal em mãos, é o direito do consumidor, isso não existe, né, você se negar a isso. Aquela telespectadora falou com relação à testagem, né, testar as pessoas em ponto de ônibus, que a grande estratégia dos países que hoje estão numa situação bastante confortável com relação à pandemia, Coreia do Sul, por exemplo, Reino Unido, Israel, foi exatamente essa. Quando a pandemia apareceu, o investimento na testagem, em teste rápido de Covid-19, foi intenso, principalmente em Israel, Reino Unido, nesses países que eu estou elencando aqui. Por quê? Porque lá eles não fizeram isolamento vertical nem horizontal. Lá eles optaram por um isolamento que é o isolamento seletivo. Quanto mais eles testavam as pessoas, e testaram em massa mesmo, eles conseguiam isolar. Nas ruas mesmo, olá, bom dia, né? Teste, você está com a temperatura alta, está com algum índice aí de que realmente você possa estar doente, estar com a Covid-19, fique em casa. Então foi feito 1 a 1, sabe, Nara? Né? Isso causou teve uma eficiência muito grande no combate à Covid-19. Infelizmente, o nosso país, felizmente ou infelizmente, é um país muito grande, 212 milhões de habitantes, não é pouco. E aí nós tivemos também um atraso nessa questão de testagem, até hoje, né? É difícil você ter o teste para poder fazer o exame, a não ser no sistema particular, privado, que você vai lá e tem que pagar pelo exame. Mas se nós tivéssemos um sistema rápido de testagem, certamente a situação seria muito mais fácil. Com certeza. Bom, o pessoal está mandando mensagem aqui, olha só. Bom dia, Nayara e professor Haroldo. Aí mandou a foto aqui, nossa telespectadora. Foi na carreata, ó, no dia 1º de maio. Mais gente aqui, ó. Nayara, professor Haroldo, essas carreatas já mostram o medo de Bolsonaro contra Lula? É a Silvana de Várzea Grande. Então vamos deixar Haroldo fazer a sua análise aí, é o comentário dele, as carreatas. E aí, é medo, não é medo? Silvana, Silvana, eu já deixei claro aqui essa questão do Lula e do Bolsonaro, um dá sentido ao outro. Pelo incrível que pareça, né? Pelo incrível que pareça, um dá sentido ao outro. É mais fácil o presidente Jair Bolsonaro se reeleger em 2022 com o Lula do que sem ele. É a leitura que eu faço. Porque aí você tem discurso, né? Você pode exatamente seguir na mesma linha, pode criar outras alternativas. E o Lula precisa do Bolsonaro como contraponto.
né? Isso é muito importante, essa ideia, esse debate é muito importante. O que eu fico triste com relação a essa situação toda do país dividido, né, é que você não tem um terceiro termo, né? Você não tem um meio nisso, um equilíbrio nisso, alguém que não seja nem de extrema esquerda nem de extrema direita, sabe? Alguém que realmente possa estar centrado ali, que possa aparecer com novas propostas, que possa conciliar o país, possa fazer com que o país seja cada vez mais unido, o que infelizmente hoje nós não temos. Falando das manifestações, né, no final de semana, por todo o país, um ponto me chamou a atenção, dentre os pontos de pauta estava o voto impresso, né, a pedida as pessoas pedindo a questão do voto impresso para que o voto seja auditado, que é uma reivindicação do presidente Jair Bolsonaro. Se nós considerarmos, existe algum fundamento nisso, né? Olha, se você partir do princípio de que países desenvolvidos, né, não utilizam esse sistema e não querem esse sistema como um sistema utilizado nas eleições, Estados Unidos utiliza muito pouco, em alguns lugares só, né? A Alemanha não quer, Reino Unido não quer, ninguém quer, né? Ninguém quer o sistema. E o voto impresso é apenas no sentido de você fazer uma auditoria, de estar ali. Tem dúvida no digital? Está ali, você vai lá, confere, está tudo certo e pronto, acabou. É exatamente isso que as pessoas querem, por conta exatamente de um país que é campeão em fake news, que é campeão em ladroagem, em corrupção, em malandragem, né? Um país em que você tem que filmar a vacinação do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, né? Porque senão você corre o risco de tomar uma vacina de vento, ou do seu pai tomar uma vacina de vento. Quer dizer, um país que você tem, num processo de vacinação, que é uma coisa humanitária, de amor ao próximo, você tem esse tipo de problema. Imagina uma eleição, em que é o poder pelo poder, o sujeito quer ganhar de qualquer forma. Para ele burlar o sistema é daqui para ali. E dentro do universo de tecnologia de informação, todos nós sabemos que existem hackers extremamente especialistas nesse sentido. Então, uma das reivindicações foi essa. Uma coisa que me deixou muito triste foi alguns governadores, independente de lado, né, seja pró ou contra o Bolsonaro, a utilização da bandeira do Brasil é essencial num país, para que as pessoas tenham cada vez mais um sentimento de patriotismo, um sentimento nacionalista cada vez mais. Os Estados Unidos só é a maior potência econômica do mundo por conta exatamente do seu povo, que é uma população altamente nacionalista, ama o seu país e coloca o seu país acima de qualquer coisa. Isso é muito importante. Agora você vê governadores proibindo carreata com bandeira. Não pode recolher bandeira, está proibido. Que é isso? Só porque o governador é de oposição? Que é isso? Que país é esse? Né? Então, esse foi um outro ponto que me chamou a atenção nas reivindicações, né? E, claro, óbvio, que deveria estar presente, e não foi diferente, a grande insatisfação, porque não foi 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, foram milhares de pessoas no país, isso é fato, perceptível. Infelizmente a grande imprensa não deu o destaque que deveria dar, para mostrar que realmente tem muita gente insatisfeita com o Supremo Tribunal Federal, sabe-se lá por quê, qual o interesse nisso, né? E a população desvelou, sobretudo, essa grande decepção, né, com uma instituição que deveria ser exemplo de imparcialidade, e não o é, há muito tempo. E o máximo que as pessoas podem fazer é isso, uma manifestação grandiosa, sem dúvida alguma, no final de semana, uma das maiores logo após a eleição de outubro de 2018, e o presidente Jair Bolsonaro, com uma manifestação dessa, não tenho dúvida que ganha força porque sabe que tem alguém ao seu lado. A grande dificuldade hoje do presidente Jair Bolsonaro é exatamente tomar decisões. O Brasil, boa parte dele está completamente aparelhado por muitos anos, e essas pessoas que foram nessas manifestações no final de semana não querem voltar atrás, não querem ter aquele momento ruim, entre aspas, de muita corrupção que nós tivemos nos últimos 20 anos. Não quer mais ladroagem, não quer mais malandragem, quer sobretudo um país novo. Por que não dizer um país unido? Mas unido no sentido de crescimento, de desenvolvimento, né? Nós tivemos também manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Cuiabá teve manifestações contra, promovida pela vereadora, como é o nome da vereadora lá esqueci o nome dela. A Edna. A Edna Sampaio, né? Obrigado, Nayara.
e reuniu, se você comparar com a manifestação pró-Bolsonaro, pouquíssimas pessoas. E a pauta dessas pessoas que estavam ali, de sindicatos, né, do PT, do PSOL, de esquerda, era jogar, sobretudo, nas costas de um presidente 400 mil mortes, que eu acho de uma incoerência gigantesca, considerando a situação do mundo todo. É como se eu pegasse e colocasse nas costas do Trump as mortes nos Estados Unidos, colocasse nas costas na Alemanha, esqueci, a Merkel, né? Angela Merkel, né? Na Alemanha, a questão das mortes na Alemanha, quer dizer, não é assim, as coisas não podem ser dessa forma, até porque não está, sobretudo, sobre o controle, só no presidente da República, essa questão da saúde. Eu acho que tem falhas o governo, essas falhas precisam ser consertadas, né? Mas existem muito mais acertos do que falhas, né? E existem muito mais também oportunismo e vontade da esquerda ou da oposição de derrubar o presidente do que necessariamente consertar esse país, porque não apresentam solução e não conseguem achar nada útil neste governo. Aí realmente fica difícil. Aqui em Mato Grosso, acho que a maioria foi carreata. Carreata, Mas temos essa imagem aqui, vamos 400 automóveis, para você dar ideia. Essa imagem aí em São Paulo, se eu não me engano, não foi carreata, né? Não. O que você tem para falar dessa imagem? Esse é um problema. Esse é um problema, Nayara. Eu não sei se o momento, veja bem, Você não sabe? Eu não sei se o momento, entendeu? Como nós falamos agora dessa questão da festa do Gustavo Lima, né? Eu não sei se realmente este é o momento, e eu acredito que não seja o momento para esse tipo de aglomeração. Não é o momento, né? Sim, entendeu? Por quê? Porque você, se de um lado você precisa desvelar a sua insatisfação por conta das atuações do Supremo Tribunal Federal... Faz de carro, como aconteceu Faz na de cidade. carro, entendeu? Faz de carro, foi bom colocar isso, mas faz de carro que seja. Nós tivemos aqui 400 automóveis praticamente numa manifestação pacífica, as pessoas reivindicando com bandeira, né? A sua vontade, mostrando exatamente essa insatisfação com o STF. Nesse caso específico em São Paulo, é bonito de você ver, mas não é o momento. Não é o momento, em meio a uma pandemia como essa, quer dizer, sabe, muitas pessoas sem máscara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você acha que eu vou passar pano numa situação dessa? Não vou. Não vou. Está errado, não é um momento propício para isso, né? Como qualquer tipo de aglomeração, não é bom, de certa forma. E aí apaga qualquer coisa boa que Exatamente. possa trazer. Porque uma imagem dessa é assustadora no período desse. Aí a pessoa fala, mas o problema é o seguinte, gente, quem não estava ali pode ser contaminado. Claro, uma pessoa não que é vai momento para isso. outra. Sabe? Eu tenho recebido aqui as fotos, pelo menos de Cuiabá, todos estão no carro aqui, né? Tirando a foto aqui, ó, o nosso amigo mandou aqui, o Wagner, em Várzea Grande. Agora, essas imagens, inclusive no Ceará, você citou, mas muita gente estava a pé no Ceará. Eu não sei qual que foi o cunho, pode ser justamente por isso. É muito perigoso, gente. Sim, é muito perigoso. Muito perigoso. É muito perigoso e eu não estou aqui para apoiar esse tipo de atitude. Não, de forma alguma. Pois eu acho então, que a manifestação... Faltou falar disso. Sim, eu estou falando, né? A manifestação, ela é muito importante no Dia do Trabalhador, né? Até porque os trabalhadores desse país é que fizeram uma manifestação, né? Estão ali pedindo para que o país seja encaminhado. É gente que já não aguenta mais uma situação de longa data, aparelhada, de muita corrupção, né? E a gente precisa de uma atitude mais forte do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. E é isso que eles estão reivindicando. É, né? porque não foi só São Paulo, a gente tem aqui e do outro lado, vídeo com praia, ó, é que o pessoal estava a pé. Eu acho que é Rio de Janeiro que tem uns postos aqui. Vamos mostrar aqui na tela, olha ali a situação. Sim, pois isso é um problema. Isso Olha lá, sem máscara, é perigoso. Tá, isso é um muito problema. lindo, você quer manifestar, põe a bandeira lá no seu isso, prédio, na porta da sua exatamente. casa, né? A gente falando assim de ser patriota, de usar, o americano faz muito isso, tem a bandeira geralmente em quase todas as casas americanas. Mas não é momento disso. Não. Gente. Não é. Não isso é. serve Assim, para os dois lados, direita, esquerda, centro. Não é momento. Desse tipo de manifestação a pé não é momento. Nessa altura do campeonato, com essa contaminação da Covid-19, não é momento para isso mesmo. Né? Deixar bem claro aqui a minha posição com relação a isso. Mas as carreatas, eu acho que foram muito funcionais. Nós tivemos em Cuiabá 400 automóveis, né? Foi uma carreata bonita, pacífica, muito importante deixar bem claro. E o mais importante, né? Que realmente mostra... Você foi? Não fui. Eu estava em Jangada, não fui. Né? E mostra exatamente essa insatisfação que ainda o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu resolver.
Não conseguiu resolver. Ele fala que a população, que ele está ali para atender à vontade do povo, mas a vontade do povo ainda não foi atendida na sua gênese, né? Sabe, para realmente mudar esse cenário, porque de nada adianta você ter um presidente com um pensamento de mudança, com uma agenda liberal, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Mas completamente atado, sem nenhuma condição de fazer algo pelo país, considerando um Supremo Tribunal Federal completamente partidário, né? Essa leitura aqui eu tenho, partidário mesmo, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta que o nosso difícil. telespectador está fazendo aqui. Se eu souber responder. Bom dia, bancada. Gostaria de saber do nobre professor Haroldo se ele é a favor da ditadura e a volta dos militares ao poder. É o Júlio César, porque durante essas manifestações a gente vê aí muitas plaquinhas, né? AI-5, por favor, ditadura já, tome o Supremo, militares invadem. Aí é gente que não tem, olha, é gente que não tem estudo algum, né? Não sabe o que foi, não sabe o que é, e repete como um papagaio, né? Ele fala assim, agora é uma intervenção militar, né? Vamos fechar o Congresso, vamos fazer isso. Quer dizer, isso aí é bobagem, gente, isso é uma bobagem, a gente não pode voltar, a gente precisa agir com inteligência, né? Com racionalidade, encaminhar o país de forma correta, né? Sem nenhum tipo de intervenção, sabendo que o presidente da República tem essa prerrogativa, né, de estado de defesa, estado de sítio, intervenção, essa história toda, mas não cabe mais no nosso país. A democracia precisa ser preservada, né? A República precisa ser preservada. Falta o presidente falar isso, né? Exatamente. Mas aí, falta assim, essa fala dele. Se ele não fala isso, ele não fala isso justamente para não ficar, isso também é uma estratégia política dele, né? Isso é uma condição dele, né? Porque se ele fala isso, ele perde a credibilidade junto a esses radicais todos de direita que querem exatamente essa quebradeira, essa intervenção toda, que não é necessária. Ela não é necessária. O que precisa ter é uma certa governabilidade, né, para que o Congresso autorize o Executivo a fazer algumas coisas que são fundamentais, a meu ver, num momento como esse. É isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu fazer isso, porque o STF está aparelhado. O Supremo Tribunal Federal está aparelhado. O que ele precisa é ter uma certa governabilidade com o Congresso para que as coisas comecem a andar do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Ele não está conseguindo fazer isso. Porque esse é o problema. Precisa de diálogo, né? Precisa de diálogo. Entendendo? Ele até, de certa forma, até unir com o Centrão, dar boa parte de emendas para Centrão. Isso entendeu? Ele já fez, né? Já fez, mas ele achava... Que ele disse que não ia fazer. Que ele disse que não ia fazer. Ele achava que ele teria esse apoio do Arthur Lira, né? E não está tendo a altura do que ele gostaria de ter. Então, esse é o problema que ele tem que administrar, né? Porque perante a opinião pública, os pontos que estavam travando exatamente essa coisa do país, né? Essa baixa popularidade dele, caindo de certa forma a popularidade, ele já praticamente resolveu. Você tem uma queda esta semana de combustíveis, do valor do combustível por parte da Petrobras, da nova gestão, Luma, né? Você tem as vacinas sendo distribuídas no Brasil todo, você tem o auxílio emergencial presente, né? Mais uma vez que foi autorizado novamente o auxílio emergencial, ou seja, qual a pauta da esquerda? Vai falar o quê agora? O pessoal está me falando aqui, Nayara, quando que é o momento? Há 2 anos estamos nessa pandemia, o povo está cansado. Benedito, eu questiono o seguinte, porque a gente tem tantos problemas e a gente não vê essas manifestações também para cobrar dos políticos locais, sabe? A gente vem falando tanto aqui de tantos problemas, tudo bem, é o que eu falei, quer apoiar, apoie, não faça carreata, como aconteceu aqui em Mato Grosso, na maioria das cidades. Aliás, eu não vi Mato Grosso tendo aí manifestações a pé, foram manifestações estilo carreata. Põe a bandeira, então, põe, sei lá, no seu carro, na sua casa, na sua rede social. Agora, não é o momento disso, de manifestação do jeito que foi. É só disso, é só esse questionamento que a gente faz, né? Claro que cada um é livre para fazer a escolha que quiser. Em 2022, isso vai estar muito mais inflamado, vai estar muito mais dividido, infelizmente, o país dessa forma. Mas, nesse momento, a gente quer a cobrança, né? Por que o pessoal não faz isso com a Câmara, por exemplo? Vai lá e fala, e aí, vocês não vão fazer nada pelo transporte coletivo? E aí, vocês estão fazendo o quê pela gente, né? Vocês não vão multar? E esse transporte, vocês vão deixar a sua população subir no ônibus desse jeito? É só esse o questionamento que a gente faz aqui, não é
para pegar o ponto negativo, o ponto positivo, como o pessoal está falando aqui. Mas isso não pode passar batido. Essa grande aglomeração que aconteceu também não pode passar batido, porque a gente acabou de falar de uma live de um artista, então a gente não pode deixar de falar também do outro lado. A gente bate todo dia no transporte coletivo, a gente não pode fechar os olhos para isso. Exatamente. Isso, nem o presidente pode fechar os olhos para isso. Ninguém. Tem que puxar a orelha do povo. Quer fazer manifestação? Eu vou agradecer, mas cuidado, gente, cuidado. Né? Porque não tem vacina para todo mundo. Se nós tivéssemos um presidente... A gente tem imagens de Brasília, só para complementar Claro. seu comentário aí, a gente tem imagens de Brasília, foi feita de um helicóptero, é isso? Ou é o presidente que estava no helicóptero? Vamos acompanhar. Essas são as manifestações em Brasília, carreatas em Brasília também, o que a gente falava ali, Isso. Pessoal no carro, pois é, em carreata, não é? Eu não tô Ele conseguindo... sobrevoou por meia hora praticamente ali, na esplanada dos ministérios, né? E muitos automóveis. A manifestação foi grande, inclusive muitas pessoas saíram de outros estados em carreatas, né? Em grupos, em bondes de motocicletas, com várias motocicletas, para poder fazer essa manifestação aí em Brasília no sábado. E o que eu volto a ressaltar é a questão da força. O presidente Jair Bolsonaro identifica nessas manifestações o apoio popular, ou boa parte da população brasileira, né, que ainda está esperando por uma decisão um pouco mais assertiva por parte do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele precisa do Congresso Nacional para que isso aconteça. Ele precisa trabalhar isso, né? Para trabalhar exatamente isso e parar de ficar lamentando. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, eu não faço pelo Congresso, eu não faço por conta do Supremo Tribunal Federal, eu não faço por conta do Senado. Tem que parar com isso. O presidente tem que assumir o papel do presidente da República, né, e achar uma forma estadista, não radical, né, para que realmente a governabilidade possa acontecer em nosso país e, sobretudo, ele possa, ainda é uma esperança, né, unir o país até 2022. Se isso não acontecer, o caso dificilmente aconteça, essa união por conta de tudo que acontece em nosso país, né, eu torço muito para que realmente o meio termo apareça. Tem gente aqui participando, né? Só lembrando que teve carreata em quase todos os estados, né? Exatamente. E teve manifestação a pé também em quase todos os estados. Teve a pé também em Brasília, tá? Que a produção manda aqui pra gente. Como vimos aí nas imagens, essa é em frente, né, ao Congresso, então essa já tem mais. Olha, vamos aqui à participação do nosso telespectador. Vamos aqui. Nayara, mostra o grande trabalho feito pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes. E realmente esse é um grande ministro, né? Esse é um ministro que a gente bate palmas. Mais gente aqui participando. Eleitores de Bolsonaro foram para a rua sem nenhuma pauta construtiva. Foram fazer piquenique. Se a turma da esquerda fosse para a rua na Paulista, Dia do Trabalhador, tinha levado mais de 2 milhões de pessoas. Curioso porque... É o Pedro de Rondonópolis. Então, curioso, o Pedro levantou um ponto interessante, que até poucos anos atrás, o dia 1º de maio era repleto exatamente de sindicatos, né, os partidos de esquerda que movimentavam mais o primeiro dia de maio, né, 1º de maio. E este ano não, este ano nós tivemos aí uma manifestação maciça de trabalhadores, principalmente da classe média, pedindo, sobretudo, para que o presidente Jair Bolsonaro reaja, né, frente às acusações e à situação que o país se encontra. Aí tem aqui uma outra participação. Nayara, fala para o professor se tem um nome para vencer Bolsonaro. E aí, professor? Eu acho que tem. Muito cedo para falar disso? É muito cedo para falar disso, mas eu acho que tem, né? Ninguém é insubstituível. Eu acho que a alternância de poder é extremamente salutar. E eu acho que se não fosse o comportamento dele, né, do presidente Jair Bolsonaro, que é um comportamento que eu não concordo com muitas coisas que ele faz, inclusive com relação à não utilização de máscara, né? O não distanciamento, sabe? Ele não é uma pessoa que a gente possa admirar como estadista, né? Não o governo dele. O governo dele eu acho que é um governo equilibrado, acho que é um governo que tem teve muitas ações positivas e vem fazendo um bom encaminhamento frente a uma pandemia como essa que apareceu e caiu de paraquedas, imagina, né? Então, eu acho que, mas tem gente sim que pode fazer um bom governo. Depois, em outros programas, a gente vai saber esses nomes com o Haroldo, viu, gente? Tinha mais participação, mas
a gente nem viu o tempo passar. Vamos, Foi Haroldo, rapidinho, então. vamos embora. Bom dia, gente. Obrigada. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Uma excelente segunda-feira a todos. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau.